Meus amigos, no vídeo da semana passada em que eu falei sobre o jejum promovido pelo presidente, abordei a crescente onda nacionalista e que países que não aprovassem a iniquidade seriam alcançados por um patriotismo e, consequentemente, um avivamento. Vocês lembram disso, não é verdade? E eu, quando fui reassistir o vídeo, me senti na necessidade de reforçar um pouco mais esse tópico. Então hoje nós abordaremos rapidinho esse assunto e mostraremos biblicamente porque é necessário um avivamento nas nações e na igreja consequentemente. Isso antes do arrebatamento chegar. Vem comigo. Quando lemos o livro de Juízes, a narrativa é sempre a mesma. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, esquecendo-se do Senhor, e serviram aos ídolos. Aí o que é que Deus fazia? Permitia que os adversários atacassem Israel para que na angústia a nação se voltasse para o Senhor. E Deus sempre socorria a nação levantando um herói, na maioria das vezes um militar, para auxiliá-los. Aí Israel vencia, prosperava, os anos iam passando e aquele líder que antes ajudara Israel falecia. Aí o que acontecia? Todo o ciclo vicioso retornava. Israel voltava a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Deus os entregava na mão dos seus adversários e Israel clamava para que Deus respondesse. E por misericórdia ele respondeu, levantando na maioria das vezes um guerreiro para salvá-los. E todo o processo se repetia. Seria muito bom se o avivamento e suas consequências não dependessem de tribulações para acontecer. Nós gostaríamos de verdade que o avivamento fosse constante, afinal, sentir a glória de Deus é algo muito revigorante, não é verdade? Mas só que a gente, quando pensa dessa forma, fica meio oculto no nosso subconsciente que isso pode, a longo prazo, nos trazer algo desagradável. Eu me refiro, no caso, não à glória de Deus, mas ao comodismo de senti-la. E o maior exemplo disso eu acabei de mencionar, que é a nação de Israel. Mas, Jota, o avivamento previsto por Joel já não se cumpriu em Atos 2, com a descida do Espírito Santo? Sim, seguramente. Mas o fato de Pedro mencionar o cumprimento de Joel 2 lá no dia de Pentecostes não significa dizer que aquela profecia perdeu a validade para nós. Joel fala de grande e terrível dia do Senhor. Sol em trevas, lua em sangue, sinais no céu, dias escuros de angústia e de pranto. Pergunto, se Joel 2 se cumpriu totalmente lá em Atos, cadê os sinais terríveis que o texto declara? E olha que estes são sinais apocalípticos, viu? As profecias são vivas e formadas por camadas. A geração de Pedro recebeu uma parte dela e outra virá no tempo do fim. O avivamento, eu diria que é um ápice, né? É um ápice divino na igreja. E ao longo da história, ele foi se manifestando aqui e ali em torno do mundo. Homens como Nicholas Zinzendorf, Jonathan Edwards, John Skine, Spurgeon, Azarel Needleton, Charles Finney e Jeremiah Lampier foram os precursores dos grandes avivamentos entre os séculos XVIII e XIX que culminaram em um dos mais conhecidos, o histórico avivamento da Rua Azusa, na Califórnia, em 1906, nos Estados Unidos. Este avivamento é considerado um dos mais importantes depois do Pentecoste em Atos 2, pois todas as denominações pentecostais, neopentecostais e pós-pentecostais surgiram desse avivamento. Esse cara aqui, ó, por exemplo, William Seymour, tinha tudo para dar errado. Pobre, semi-analfabeto, cego de um olho, o segundo filho de 8 de um casal de escravos, foi o cara que Deus decidiu usar para mudar a cara da igreja do mundo, cara. Ou seja, Deus chama as coisas que não são para confundir as que são. E deste evento, originado em um gueto americano, foi que vieram os maiores pregadores da história depois do ano de 1906. Após isso, não se via mais avivamentos com aquela magnitude pelo mundo. Era uma coisinha aqui e outra ali, mas nada a se comparar com os anteriores. Até que em 18 de junho de 1995, na Assembleia de Deus em Brownsville, Estados Unidos, um evangelista chamado Stephen Hill, usado por Deus, despertou outro grande avivamento desde aquele da Rua Azusa. Os cultos, cara, eram lotados, realizados de domingo a domingo. Pessoas acampavam às 3 da manhã para cultuar às 19 horas do dia seguinte, veja só. Foi algo extraordinário, histórico para as igrejas cristãs. Pessoas do mundo inteiro iam àquela congregação e foram tocadas pelo Senhor. E ainda hoje,
há pessoas vivas que testemunham aquele acontecimento histórico. Alguns fiéis relatam até que sentiram um vento forte invadindo a igreja e aquele avivamento tomou parte de muitas congregações em volta. A comunidade pentecostal daquela época sentiu tudo aquilo enquanto o avivamento durou. Estima-se que pelo menos 3,5 milhões de pessoas passaram por aquela igreja durante os 6 anos em que esse avivamento aconteceu. Ali, o Senhor salvou, curou, renovou, batizou, transformou vidas. Este, depois da Rua Azusa, foi um dos mais impactantes avivamentos da nossa época. E por que a gente não vê mais eventos como estes acontecerem? Será que Deus mudou? Porventura esqueceu o Senhor do seu povo? Devemos cobrar isso de Deus ou de nós mesmos? Bem, a última vez que eu vi manifestações dessa natureza, pregadores mais ousados e avivados, foi nos dias de Napoleão Falcão, Hidecaso Takayama, Gesiel Gomes e Gilmar Santos, lá no finalzinho dos anos 90 e início dos anos 2000. Isso no tempo em que cruzadas evangelísticas aqui em Recife eram poderosas em Deus e tinham o objetivo de evangelizar. E eu nem quero nem falar no que se transformou. Onde campos inteiros lotavam e você via filas de pessoas aceitando a Jesus. Eu estive lá e vi muito isso acontecer. Gente sendo batizada com o Espírito Santo, gente se convertendo e curada de vários males. Eu vi pessoas sendo arrebatadas em espírito, caindo e tornando horas após, dizendo que viram ao Senhor. Eu sou testemunha disso. Deus é imutável, mas a sua glória não pode ser tratada levianamente, como se fosse algo costumeiro, cara. Ele age meio que propositalmente se ausentando para que nós possamos valorizar mais a sua presença enquanto ele estiver próximo. Ele não parou, nem vai parar de avivar a sua igreja. Deus continua dando voltas pelo mundo e operando avivamento como aqueles que citei agora acima em outras nações. Talvez não com a mesma intensidade, mas ele sabe que o avivamento é necessário e é o que mantém a igreja viva espiritualmente. E se isso não é mais intenso nos dias da gente agora, a culpa é minha e sua, não do Senhor. Em Apocalipse 3, Jesus diz à igreja de Laodiceia: conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Antes foras frio ou quente, mas já que és morno, te vomitarei da minha boca. Como dizes, sou rico, estou enriquecido e nada me falta. Mas não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado para que te enriqueças, roupas alvas para que te vistas e não apareça a tua nudez, e que unjas teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Seja cuidadoso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei em sua casa e ambos juntos comeremos. Alguns escatólogos acreditam que das 7 igrejas de Apocalipse, Laodiceia é a que mais se aproxima da igreja do tempo do fim. E de fato, e mesmo com a ausência de grandes avivamentos, Jesus ama a igreja e quer vê-la de pé e revigorada. Infelizmente, por estar morna, esta igreja precisa de ouro provado, vestes alvas e colírio, porque do contrário ela vai ficar fora do arrebatamento previsto para antes do aparecimento do anticristo. O verso 18 da leitura diz o seguinte: é nele que eu quero me apegar. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo e etc, como já diz o texto. Só que o aconselho-te aqui não é como compreendemos na cultura ocidental. Lembre-se que o Novo Testamento foi escrito em grego e, portanto, não significa conselho como quem quer dar uma opinião, uma sugestão ou um mero parecer. Não. O termo no original grego é simboleio, que significa consultar junto, planejar em conjunto. Conselho aqui é como o conselho de um governo que se reúne para tomar uma decisão importante. Então é um conselho com poder de determinação e autoridade de decidir. Compreendeu? Então o versículo 18 da leitura poderia ser lido assim: eu determino que de mim vocês comprem ouro provado no fogo, roupas alvas e colírio para que vejam. Ou seja, Jesus aqui exige que a igreja corrija a sua postura e dá os devidos recursos para isso. Portanto, o ouro, símbolo da glória de Deus, que inclusive o que produz avivamento é a presença da glória de Deus. Roupas alvas, símbolo de santidade. Colírio para que vejas, símbolo da restauração da visão espiritual. E estas credenciais não são outra coisa senão um próprio avivamento em ação.
Uma vez que a igreja adquire esses traços, ela será limpa, linda, radiante, perfeita e atende ao perfil da noiva de um rei. Finalmente, o mestre ainda bate a porta e aguarda que a gente ouça e abra a porta. Ou seja, ele quer nos avivar. Sabe de nossas fraquezas, mas o sim a ele tem que vir de nós espontaneamente. Mas por que o avivamento não é frequente, Jota? Cara, todo avivamento, inclusive de Atos 2, tem um tempo de validade. Vamos dizer assim. Existem pelo menos 4 razões para que o avivamento não seja permanente. Primeira, a questão física e mental. Avivamento é algo muito intenso e demanda muita energia por parte da liderança das igrejas e dos envolvidos. Se o avivamento fosse contínuo, muitos não suportariam a estafa e morreriam devido ao grau de manifestação da glória divina. Lembre-se, nós somos carne. Segunda, a questão familiar. Todo o envolvimento no avivamento exige dedicação e isso acarretaria uma ausência do seio familiar. Esposo longe da esposa, pais longe dos filhos e etc. E nós sabemos que as coisas de Deus devem ser feitas com ordem e decência. Terceira, Deus é universal. Ele não pode operar tudo em um só lugar nem no mesmo ministério. Deus tem coisas iguais, menores ou maiores para operar em outros lugares. Por isso, ele vai se movendo pelas nações e lugares diferentes em forma de avivamento com o intuito de atingir aqueles que o buscam. E quarta, o comodismo. Nós humanos temos a tendência de acostumar com tudo. E se o mover de Deus for frequente em nossa congregação, aquilo irá nos impactar por um certo tempo. Mas corremos o risco de nos acostumar com o nível de operação divina diária e acabar tratando a glória de Deus como algo banal, cara. E por saber que tendemos a isso, Deus decide se ausentar temporariamente e se mover para outros lugares. Ressaltando que muitos dos que me ouvem aqui já receberam um avivamento em particular nos seus momentos de oração, porque Deus sabe que isso é um combustível para a vida espiritual do cristão. Mas não é desse avivamento particular que falo. Eu me refiro ao avivamento coletivo lá de Joel 2:28, que é o que a Igreja de Cristo aguarda para antes do arrebatamento. O momento de agora é de florescimento da figueira, que muita gente aponta apenas para a nação de Israel. Só que a figueira é o reino de Deus na terra e Israel é a nação que Deus escolheu para representar o reino. E quem garante isso é o texto sagrado. Portanto, o próximo evento profético conforme o calendário de Deus não é arrebatamento, nem parousia, muito menos o anticristo, mas o derramamento do Espírito Santo, o qual nós chamamos de avivamento. E enquanto essa camada da profecia de Joel não se cumpre antes do tempo do fim, é interessante a Deus jogar uma grande rede e arrastar uma multidão de vidas antes do arrebatamento para as bodas do Cordeiro. É por isso que o avivamento e o nacionalismo estão interligados de certa forma, porque uma coisa ocasiona a outra. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.